Bom dia, mãe. Bom dia, Joyce. Então, hoje é o capítulo 14. E bom dia para quem, se mais alguém ver. Hoje é o capítulo 14 de 1º Nef no livro de Mormon. Capítulo 14. Um anjo fala a Nef das bênçãos e maldições que cairão sobre gentios. Existem apenas duas igrejas, a igreja do Cordeiro de Deus e a igreja do Diabo. Os santos de Deus em todas as nações são perseguidos pela grande e abominável igreja. O apóstolo João escreverá sobre o fim do mundo, aproximadamente 600 a 592 a.C. E acontecerá que, se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder verdadeiramente, para remover-lhes as pedras de tropeço. Pedras de tropeço é que nos impede de enxergar o Evangelho de Cristo. Tudo que nos impede de enxergar o Evangelho do Salvador. Vamos ver. Vou clicar aqui em pedra de tropeço. E ele dirá: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai as pedras, os tropeços do caminho de meu povo. E depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios, e depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas que viste com os gentios que saíram do cativeiro, vês que por causa das muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus, por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça. Sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Então, assim, o inimigo, ele manipulou lá algumas pessoas e tiraram as partes claras da Bíblia, que tinha na Bíblia, que ela era totalmente original, sem tirar a parte que mostrava o caminho certinho. Então muitas pessoas tropeçam. Então, pedras de tropeço é tudo que impede das pessoas de reconhecer o Evangelho de Cristo e seguir a Cristo. No versículo 2 agora. E não endureceram o coração. Vou ler de novo. E acontecerá que, se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder verdadeiramente para remover-lhes as pedras de tropeço, para tirar a cegueira dos olhos, né? E não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu pai. Sim, serão contados com a casa de Israel. Contados com a casa de Israel. E serão um povo abençoado para sempre na terra da promissão. Não, mas serão escravizados. E a casa de Israel não será mais confundida. E aquele grande abismo que foi cavado para que eles
por aquela grande e abominável igreja, e aquele grande abismo que foi cavado para eles por aquela grande e abominável igreja, fundada pelo diabo e seus filhos, a fim de que ele pudesse levar para o inferno as almas dos homens. Sim, o grande abismo que foi cavado para a destruição dos homens encher-se-á com aqueles que o cavaram. Aqueles que os cavaram, para a sua completa destruição. Diz o Cordeiro de Deus: não há destruição da alma, a menos que isso signifique ser lançado naquele inferno que não tem fim. Pois eis que isto é segundo o cativeiro do diabo, e também segundo a justiça de Deus para com todos os que cometerem iniquidade e abominações perante ele. Então, assim, nesse mundo a gente tem que nos arrepender e seguir ao Salvador Jesus Cristo. E o inimigo, ele prepara também o caminho para reter os filhos de Deus no cativeiro. Então nós temos aqui só dois caminhos. O caminho que segue a Cristo, e se a gente não segue a Cristo, a gente tem que seguir ao Salvador, né? Para não acabar tropeçando no caminho do inimigo. Pois eis que este é o segundo Pois eis que isto é segundo o cativeiro do diabo, e também segundo a justiça de Deus para com todos os que cometem iniquidade e abominações perante ele. E aconteceu que o anjo falou a mim. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nefe, dizendo. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nefe, dizendo: viste que, se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aqueles que não se arrepender perecerá. Portanto, ai dos gentios, se endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus. Pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna, seja para um fim ou para outro, seja para convertê-los à paz e à vida eterna, ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente, até serem levados ao cativeiro e também à destruição, tanto física como espiritual, segundo o cativeiro do diabo, do qual tenho falado. E aconteceu que, após ter dito essas coisas, o anjo disse-me: lembraste dos convênios do Pai com a casa de Israel? Respondi: sim. E aconteceu que me disse: olha e vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me ele: eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. Porque assim, vou explicar essa parte. Só tem duas igrejas mesmo. Uma, a igreja do Cordeiro de Deus, e a outra, a igreja do inimigo. Uma leva à vida eterna e a outra leva a
não está no lado da vida eterna, a outra leva ao cativeiro eterno. Então é assim, como que a gente pode identificar essa igreja? Podemos dizer que tudo que leva ao reino de Deus é a igreja do Cordeiro. Tudo que atrapalha, que tropeça os filhos de Deus a não seguir a Jesus Cristo, a não, entendeu? A enganar, a ser enganado, ludibriado, aí é a igreja do diabo, do inimigo. E aconteceu, deixa eu ver, e disse-me o anjo, 12, o 10, e disse-me ele, eis que não há mais do que duas igrejas, uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estava também sobre toda a face da terra, e seu número era sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. Então, aqui está falando dos santos. Todo aquele que se propõe a seguir a Cristo são considerados santos. Tanto que deixa eu ver, João. Paulo, quando ele visitava as igrejas, ele falava a igreja dos Coríntios, ou aos santos de Coríntios, mandava a carta, né? As epístolas, a carta. Aí diga aos santos de Coríntios, aos santos de Efésios, santos são aqueles que seguem a Cristo. 13. E aconteceu que eu e aconteceu ter eu visto que a grande mãe de abominações congregou multidões na face da terra, de toda a terra, entre todas as nações dos gentios, para guerrear o Cordeiro de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor. Esse eu não li direito, vou ler aqui. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. E aconteceu ter eu visto que a ira de Deus se havia derramado sobre aquela grande e abominável igreja, de modo que havia guerras e rumores de guerras entre todas as nações e tribos da terra. E quando começaram as guerras e rumores de guerras em todas as nações que pertenciam à mãe de abominações, o anjo falou-me dizendo, eis que a ira de Deus está sobre a mãe de meretrizes, e eis que vês todas as coisas. E quando chegar o dia em que a ira de Deus for derramada sobre a mãe de meretrizes, que é a grande e abominável igreja de toda a terra, cujo fundador é o diabo, então naquele dia a obra do Pai começará preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com o seu povo,
que é da casa de Israel. E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: Olha, e olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco. E disse-me um anjo: Eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis que ele verá e escreverá o restante dessas coisas, sim, e também muitas coisas já passadas. E ele escreverá também sobre o fim do mundo. Portanto, as coisas que ele escrever são justas e verdadeiras, e eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu. E quando saíram da boca do judeu, ou quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas nele escritas eram claras e puras, e muito preciosas e de fácil compreensão para todos os homens. Que homem é esse? Aqui está falando. Aqui é o apóstolo João. Aqui está falando. Escreverá sobre o fim do mundo. Aqui está falando, esse versículo 23 aqui se refere ao apóstolo João. 24. E eis que as coisas que esse apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que viste, e eis que verás as restantes. Mas as coisas que vires de agora em diante não escreverás, pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. E tem havido também outros a quem o